Fala, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês no que se diz respeito a quando a gente busca alcançar algum objetivo. Mas hoje eu quero trazer para a ótica a seguinte questão, trazer para a reflexão de todos nós, não falo vocês, mas é todos nós, a seguinte questão. Você já parou para reparar que quando a gente busca uma coisa e a gente começa a se paramentar, ou seja, a gente começa a trazer outras coisas para nos ajudar a alcançar aquele objetivo. E parece que cada vez, quanto mais a gente faz isso, mais distante fica, mais longe parece estar, quando a gente passa a buscar outros métodos para alcançar aquilo mais rápido, quando a gente passa a testar novas coisas, novas aplicações de métodos ou novos caminhos para tentar alcançar e chegar naquele objetivo. Quanto mais a gente faz isso, parece que mais longe estamos de alcançar o objetivo almejado. Você já se viu numa situação como essa? Você conhece alguém que está numa situação parecida como essa? Pois é. Às vezes a gente busca tantas coisas, achando que vai facilitar o nosso caminho, e o que realmente a gente precisa, às vezes a gente deixa de lado. Por quê, meu irmão, minha irmã? Tudo que a gente precisa é confiar em Jesus. A gente precisa caminhar, fazer a nossa parte, dar um passo por vez, um passo após o outro, E confiar em Deus, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está nos guiando, confiar na direção, no direcionamento que Ele nos dá, Precisamos pedir a Deus direção, precisamos pedir a Ele que guie os nossos passos e que Ele esteja à frente da caminhada, E aí, feito isso, pedindo ao Senhor direção, aí é com a gente. Precisamos fazer a nossa parte, caminhar, buscar. Sim, a gente precisa planejar os nossos passos, a gente precisa executar as nossas ações e seguir em direção à realização do objetivo almejado. Ok? O problema é quando a gente anseia por aquilo e a gente acaba buscando diversas coisas, diversas soluções para alcançar aquilo que a gente almejou, para tentar chegar mais rápido ou tentar... Essa é a questão, chegar mais rápido naquele objetivo. A gente começa a se municiar, vamos dizer assim, se paramentar. A gente começa a buscar diversas coisas que possam nos ajudar a chegar lá. Quando, na verdade, a gente só precisa confiar em Jesus. A gente só precisa confiar no nosso Deus, confiar no direcionamento que Ele nos dá, confiar que Ele vai fazer o impossível. Então, não precisa se preocupar à toa, não precisa perder noite de sono porque surgiu um problema, porque surgiu um percalço, Cadê a sua confiança? Cadê a confiança de que Deus está no controle? Cadê a confiança de que o Senhor está na direção dos seus passos? Então, quando você começa a se preocupar demais, quando você começa a esquentar a sua cabeça tentando buscar soluções para aquele imprevisto, para aquele problema que surgiu, É claro, surgiu um problema, temos que botar a nossa cabeça para pensar e arranjar uma solução. Porém, quando você vê que está muito difícil, muito complicado, apenas confie. Continue trabalhando na solução, mas confie que Deus vai te ajudar. Porque Deus faz o impossível, a gente faz o possível. Deus está vendo o nosso esforço. Então Ele vai mover as suas mãos para trazer a solução, para fazer o impossível em nossas vidas. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque, meu irmão e minha irmã, quando a gente tem Deus, a gente tem tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Agora, quando a gente tem muitas coisas, a gente tem tudo que a gente possa imaginar nesse mundo, a gente tem todas as ferramentas que a gente planeja ter, a gente tem todas as ferramentas para executar uma coisa, para alcançar um objetivo, mas se a gente não tem Deus, a gente não tem nada. Nada disso adianta, nada disso serve se a gente não tiver Deus em nosso coração, se a gente não confiar que Deus está à frente da nossa caminhada, se a gente não confiar que Deus vai fazer o impossível. Então, não adianta ter tudo desse mundo, se não tiver Deus, nada você tem. Nada adianta. Nada adianta ter todas as ferramentas, possibilidades, contatos, se você não tiver Deus, você não tem nada. Então, e se você carece de ferramentas que eu digo são meios
né? São coisas que te ajudem a avançar em termos de soluções. Se você não tem facilidades, se você não tem contatos, né? Mas se você tiver Deus, Deus providencia tudo isso que você precisa. Então, resumo, se você tem tudo, ou acha que tem tudo, mas não tem Deus, você não tem nada. Se você não tem nada, né, de meios humanos, mas tem Deus, Deus provém tudo que você precisa. Ou seja, se você tem Deus, você tem tudo. Porque tudo vem do Senhor, tudo que a gente precisa, que a gente busca no Senhor, a gente alcança, né? Deus abre as portas pra gente, e Deus também fecha as portas que não é pra gente. Então a gente tem que confiar no Senhor. Então, para refletir, o povo no deserto, o povo hebreu quando estava no deserto, conduzido por Deus através de Moisés, né, reclamou porque não tinha pão, não tinha carne, né, e Deus fez chover pão do céu, né, e Deus deu a ordem para colher a medida certa para cada família, para aquele dia. Né, mas sabe, muitos bancaram os espertos, né, e colheram além do que precisava. Porque Deus deu a ordem para colher o que precisava, né? Muitos, bancando o esperto, colheram mais do que aquilo que precisava, né? Para estocar, para sair na frente, vamos dizer assim. Acho que não mudou muito o mundo hoje em dia, né? Então, Êxodo, está em Êxodo, capítulo 16, é isso mesmo, capítulo 16, aqui está confirmado. Êxodo, capítulo 16, no versículo 18, diz assim: Mas, quando se media com o Gomor, aconteceu que o que tinha ajuntado muito não tinha demais, e ao que tinha ajuntado pouco não lhe faltava. Então perceba só esse mistério. Deus deu a ordem para colher o suficiente para cada família, né? Então todo dia ia ter, Deus não deixava faltar. Então era para colher o suficiente para cada família naquele dia. Aquele que bancava o esperto e colhia muito, quando ia comer, aquela quantidade tinha se reduzido ao necessário que aquela família precisava. Não tinha a mais e nem a menos. Então não adiantou aquele que tentou bancar o esperto colher demais. Porque ao comer, quando foram se alimentar, tinha só o suficiente. Né? Incrível, porque Deus deu a ordem. Deus falou, não colhe além do que precisa. Então, não adiantou aquele que bancou o esperto colher demais. Quando ia comer, quando ia usufruir, só tinha aquilo que precisava para aquele dia. E aquele que ainda assim insistia, né, aquele fruto apodrecia, aquele pão apodrecia. Só tinha o suficiente para o dia. Então, ou seja, Deus não deixou faltar. Não adiantou achar que, eu vou colher muito. São meios para me manter por muito tempo. Não adiantou. Né? Se aquela pessoa que colheu muito ali naquele momento, aquele pão que Deus fez chover, tivesse em mente, eu confio em Deus e sei que Ele vai me dar o que eu preciso para mim e minha família todos os dias. Aquela pessoa, se ela tivesse isso em mente, aqueles que bancaram os espertos tivessem isso em mente, confiasse que Deus ia dar todos os dias o suficiente, né? Iria realmente ter o que precisava todos os dias. Iria ter o suficiente todos os dias, porque Deus iria dar. Então percebe, não adiantou colher muito, não adiantou pegar muitos pães, achando que ia estar precavido por dias e dias à frente, colhendo muito naquele dia, recolhendo muitos pães naquele dia. Não adiantou, porque só ia ter para aquele dia. Então era só confiar em Deus e fazer o que Deus falou. A mesma coisa somos nós no dia de hoje. Estamos diante de uma dificuldade, diante de um problema, vamos continuar trabalhando, buscando realizar aquilo, mas confiando que Deus vai fazer o impossível, confiando que Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Então resume-se a confiança. Precisamos confiar mais em Deus. A gente faz a nossa parte, mas confiante que Deus vai fazer a dele. Qual é a parte que Deus vai fazer? Aquilo que a gente não consegue. Aquilo que é impossível para nós. Para Deus não é impossível. Não existe impossível para Deus. Então, só faça aquilo que você consegue, aquilo que cabe a você. Porque o impossível Deus vai fazer. Já falei isso em outros vídeos no canal. Então, eu estou trazendo de volta essa reflexão baseada em outra palavra que está em Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Né? Volto a dizer, para quando o povo hebreu começou a recolher o pão que Deus fez chover do céu, Deus deu a ordem, colha o suficiente para ti e tua família para este dia.
E alguns colhiam a mais, achando que estava em vantagem. Mas quando iam comer, quando iam usufruir, só tinha o suficiente para aquele dia. Não tinha a mais e nem a menos, né? Então, é isso. Então, mas quando se media com Gomor, o que aconteceu? Quando se media com Gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito, ou seja, o que tinha pego demais, achando que estava em vantagem, não tinha nada demais. Tinha só o suficiente para o dia, né? Não tinha demais. E ao que tinha juntado pouco, ou seja, o que tinha juntado somente aquilo que precisava para o dia, não lhe faltava, porque Deus estava com ele. Aquele que colhia o suficiente seguindo a ordem de Deus, Deus não deixava faltar, porque aquele que fez isso, que obedeceu a Deus, confiava em Deus, confiava na palavra do Senhor, que disse que teria o suficiente para sobreviver, o suficiente para avançar. Então Deus nos diz hoje: filho, filha, continue trabalhando, continue caminhando, mas confie em mim para fazer o impossível na sua vida. Pare de buscar soluções em outras pessoas, pare de buscar soluções em outras coisas, não se perca no caminho, não deixe de confiar em mim. Deus diz isso para você, Deus diz isso para mim no dia de hoje, neste momento. Vamos continuar caminhando, trabalhando, buscando realizar, fazendo a nossa parte, mas confiando que Deus vai fazer a parte dele, confiando que Deus vai fazer o impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos encerrar aqui o vídeo de hoje, né? Vamos encerrar o vídeo de hoje aqui e peço a você que ainda não é inscrito no canal, que clique nesse botãozinho aqui abaixo onde está escrito inscrever-se. Ao clicar no botão vai aparecer um sininho, você clica no sininho e depois clica em todas. Isso quer dizer que, fazendo isso, todas as vezes que a gente postar um vídeo, subir um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado aí no seu celular, gratuitamente, não tem nenhum custo, tá bom? E não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. São reflexões, é palavra de Deus que a gente traz aqui, que eu trago aqui toda semana. Fiquem todos... deixa o teu joinha também, tá? E compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra de hoje. Compartilhe no grupo da família, compartilhe com todos que você conhece. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.